Olá, você que gosta de ouvir e entender um pouco mais sobre as reflexões da vida, né? E as ações de Deus sobre ela. Essa palavra é para você. Quero te falar uma coisa. Nós vivemos com bastantes limitações, né? Nós, seres humanos, estamos limitados a várias questões das nossas vidas, né? A começar é que nós temos um prazo de validade, né? A gente não vai viver para sempre. Então uns têm limitações do que comer, outros limitações do que beber, né? Outros limitações, né, físicas, mas também existem as limitações emocionais. E olha que interessante. Eu não sei se você vive alguma limitação emocional, ou você já passou por algum tipo de frustração ou algo nesse sentido. Mas isso às vezes limita, né? Às vezes as pessoas não querem entrar em novos relacionamentos porque ficaram frustradas com o relacionamento anterior. Não quer iniciar um negócio novo porque de repente no negócio anterior ele se frustrou. Então tudo isso aí vai fazendo com que as pessoas vivam limitações. A Bíblia nos conta lá no livro de Lucas, capítulo 6, né, verso 6 em diante, tem uma história interessante. A Bíblia diz que Jesus entrou na sinagoga. E ao entrar na sinagoga, lá dentro tinha uma pessoa que tinha a mão mirrada, né? Atrofiada. A Bíblia não é clara em dizer, mas talvez ele tivesse algum tipo de lepra ou tivesse nascido assim, ou alguma coisa nesse sentido. Mas de qualquer forma ele tinha sua mão direita, melhor dizendo. Ela era atrofiada. Então, o que era ter uma mão direita atrofiada naquela época? Ele não podia trabalhar, né? Ele não podia, dentro das possibilidades do que a mão direita poderia fazer, ele era bem limitado. Mas a questão era, naquela época se entendia que ter a mão direita atrofiada, ou ter aquele defeito, era algo que tinha vindo como um castigo de Deus. E hoje as pessoas pensam muito isso, né? As pessoas muitas das vezes elas se limitam, ou vivem limitações e querem culpar Deus. Mas acontece que essa pessoa estava dentro da sinagoga e Jesus estava lá. E aí o que Jesus faz? Num diálogo que teve lá com os religiosos da época, ele chama aquele homem, ele manda que o homem estenda a sua mão, olha só aí, e o homem estende a sua mão, e a sua mão estava atrofiada, só pele e osso, você imagina, né? Mirrada. E Jesus cura aquele cara, na frente de todo mundo, na frente de toda a sinagoga dos religiosos. A mão do cara começa a se encher de carne, nossa, imagina que cena deve ter sido. E aí a mão do cara volta ao normal. Mas mais interessante do que a mão daquele cara voltar ao normal, né, que foi um grande milagre, eu fico imaginando dentro da mente daquele homem, né, porque não só sua mão estava mirrada, como seu coração estava mirrado, suas emoções estavam mirradas. Porque não podia trabalhar. Era difícil dar emprego para uma pessoa assim, ainda mais naquela época. Mas com a restauração, né, da mão mirrada daquele homem, Jesus também restaurou sua dignidade, suas emoções. Essa mão mirrada significa hoje, na vida de muitas pessoas, né, pessoas que desistiram, pessoas que, né, a vida, né, foi dando golpes, golpes, golpes e golpes. E hoje ela não tem uma mão mirrada, mas ela tem um coração mirrado. Ela tem a mente mirrada. Ela tem as suas emoções mirradas. Ela não consegue crescer, não consegue prosperar, não consegue se relacionar. Por quê? Porque ela está enclausurada, né, dentro das suas emoções, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus chamou aquela pessoa e disse para ela, estenda a sua mão. Ele fala isso para você hoje. Ele diz, estenda a sua mão. Abre seu coração. Entrega a sua vida para Ele. Você vai ver que muito mais dele te curar de mão mirrada, entre aspas, vai curar você, vai curar suas emoções, vai te fazer ser uma pessoa aceita pela sociedade. Essa era a grande questão daquele homem, ser aceito pela sociedade como uma pessoa normal. Porque muitos hoje vivem algumas crises e pensam assim, eu sou assim e ninguém me aceita. Pensa um pouquinho. O que na sua vida você se sente assim? O que na sua vida você sente que você está mirrado? Deixa eu te falar uma coisa.
Nós conhecemos, e eu quero apresentar para você, um Jesus que fala para você assim, ó, estende a sua mão. Ele quer te curar. Ele quer muito mais que curar, como eu falei, a sua mão mirrada. Ele quer te dar um futuro diferente e próspero. Você ser reconhecido por aquele que recebeu o milagre de Jesus. Você imagina? Deus te abençoe. Até a próxima.